Obrigado, um prazer estar aqui com um parceiro nosso, conhecido do mercado. Agradeço a Suzana, tá batendo papo com a gente, e ao Marcelo também fazer parte do. Deixa eu aceitar o microfone aqui do Roberto Carlos. Aê, agora foi? Tá tudo? Sim. Então, beleza. Ah, já recebi aqui no meu ponto que não existe, que eu também sou Marcelo, mas ninguém chama de Marcelo, Reginaldo Barbar e Chucu. Que o Marcelo também só lá em casa quando tá tomando bronca, né? Prazer, bem-vindo. Suzana, bem-vinda aqui com a gente. A ideia aqui é a gente fazer um debate, umas perguntas. E eu queria começar a ouvir de vocês o que eu estava falando um pouco da nossa abertura, que o mercado de varejo tem muitos serviços, eles não querem ser banco, eles querem serviços financeiros e querem parceiros como nós para estar atuando junto com eles. Então, queria ouvir de vocês o que mudou na estratégia do varejo no uso de serviços financeiros e quando a tecnologia passa, de fato, a gerar crescimento. Começar com a Suzana, da área comercial, depois eu passo aqui para o Schuckman e a gente vai no debate. Então, Suzana, o que você acha que mudou na estratégia do varejo no uso de serviços financeiros e quando a tecnologia realmente passa a gerar valor e crescimento para os nossos clientes? Legal. Obrigado pelo convite, Regi. A gente já está aqui o segundo ano consecutivo com vocês, e sempre uma parceria muito boa, né, não só nos eventos, mas aí no dia a dia e em toda essa comunicação que a gente tem com o varejo, que é um grande, viés da BMP. O que a gente tem visto de mudança nos últimos anos? A gente tem visto uma expansão de visão, de fato, né, do varejo. Antes o varejo ali, obviamente, no seu core da venda do produto, da distribuição desse produto, e de alguns anos para cá, a gente vê essa mudança trazendo novas verticais de receita, né. Eu estou aí há alguns anos no mercado financeiro, em específico nesse mercado de fintechização, falando assim, eu vi, a partir de 2018, um movimento muito grande do crédito, né, sendo muito exponencial o crédito para o mercado, mas não através do varejo como nós temos visto nos últimos tempos. Então acho que uma grande mudança que a gente tem enxergado é o próprio varejo começou a entender que ele tem um ativo tão importante que são os seus clientes e que ele pode não só vender o produto, mas vender de uma forma diferente, que é, obviamente, colocando o crédito para a ponta. E aí faz todo sentido a questão da infraestrutura, da tecnologia, que você também agregou à pergunta. Não tem como ele fazer isso sem ter uma empresa que de fato tenha, esta origem, digamos assim. Então, quando a gente faz uma junção do varejo com uma instituição financeira como a BMP, aí existe o grande boom do sucesso, né, e que faz com que o varejo entenda que ele pode ter essa vertical financeira, essa linha de receita, porque ele consegue então parcelar ali na ponta para o próprio cliente sem depender de um CDCI, por exemplo, que é o que é muito usado, ou o próprio crediário, né, para a ponta. Ele passa a ter de fato um alinhamento com uma instituição financeira e operar no mercado de fato, trazendo essas opções. Estava na palestra ali, sem querer me estender muito, mas eu estava na palestra ali antes da gente entrar, e estava sendo colocado ali as empresas que conseguiram reverter a sua linha final, né. A primeira que estava ali na lista, não sei quem estava aqui se viu, se atentou, é uma empresa que foi para esse caminho. Que pegou ali o maior ativo, que são seus clientes, e colocou o financiamento dos produtos para a ponta, trazendo, obviamente, o mercado de capitais junto, um fund, enfim, estruturando uma operação de crédito que saia do seu próprio balanço e faça com que agregue valor nessa linha final do varejo. Sem dúvida, é evolução, não tem mais volta. Não tem mais volta, não. Schuckman, mesma, eu não vi sua opinião, compartilha com a gente aqui. Tem um primeiro detalhe que é difícil discordar da Suzana. Muito longe de Xoló. Tá, aí que daqui a pouco acelerar o microfone do Schuckman, gente, por favor. Vamos lá mais perto. Mais perto, isso. Melhorou? Tá bom, falar pertinho aqui. Primeiro é difícil discordar da Suzana, então eu vou no mesmo caminho, tá? O
que eu acho? Primeiro, eu acho que mercado financeiro e varejo são 2 setores da nossa economia, 2 indústrias muito de vanguarda globalmente. O varejo não está fazendo nada de muito novo. Por quê? Desde os anos 60, o varejo está embutindo, por exemplo, o serviço financeiro na oferta, o famoso crediário Casas Bahia começou ali. O mercado financeiro brasileiro, da mesma forma, é muito de vanguarda quando a gente compara globalmente. Que eu acho que tem acontecido nos últimos tempos? Os mercados, eles vivem ciclos. E a gente passou por um ciclo muito grande de inovação, e o varejo está agora em um momento e um ciclo que ele voltou a entender como a sua raiz lá nos anos 60, que ele tem uma oportunidade muito grande de acelerar negócio e da tecnologia, o mercado financeiro trabalhar para o negócio principal do varejo. Que eu acho que acontece? Quando o varejo embute, por exemplo, um CDC, um empréstimo pessoal, o crédito na sua oferta diretamente, sem depender de um ente externo, que ele faz? Duas coisas. Primeiro, ele aumenta a margem dele nesses produtos, e hoje isso é muito importante dado a compressão que acontece no setor. E o segundo é que ele vende mais, porque ele conhece melhor quem está comprando nas lojas dele, ele conhece melhor quem está operando, e ele consegue dar mais crédito do que um ente externo. Então, o varejo ganha o protagonismo. Ele controla a própria jornada, focando no seu negócio. Então, é muito na linha do que a Su falou. Acho que quem está usando tecnologia e serviços financeiros para sua estratégia de negócio, está passando na frente no setor. Ah, muito bom, Chucro. Ficando com você um pouco, a gente está falando de muita integração, tecnologia, operações. Tem que integrar. Ou na prática, o que precisa acontecer para integrar crédito, pagamento, dado, banking? E qual o momento de construir internamente ou fazer com parceiros? Qual a sua opinião, qual a sua visão sobre esse tema? Boa. Eh, eu Como que eu vejo isso? Primeiro, tecnologia e mesmo serviço financeiro, como eu falei, tem que trabalhar pro negócio. Não adianta eu fazer um negócio tecnicamente muito legal e um serviço financeiro muito inovador que não vá diretamente trabalhar para o core do negócio. Qual é o core do negócio? Vender, né? Então, a gente tem que ser sempre essa cabeça. Quando que faz sentido internalizar o ter um parceiro? Eu gosto de olhar sempre 3 grandes pilares. O primeiro pilar é margem. Então a pergunta que você sempre tem que fazer é: minha margem vai aumentar? Como que eu aumento minha margem? Se o seu parceiro, esse é o nosso caso na BMP, e na RPE também, consegue aumentar a sua margem sem você ter que se tomar um risco tão grande, provavelmente faz sentido você ter um parceiro do seu lado. Porque o mercado financeiro hoje é um mercado ultra regulado, né? A gente tem uma regulação, e isso é ótimo. Então, para você tomar a decisão de virar esse ente regulado, você tem que ter uma decisão de margem que vai ser brutalmente diferente do que com um parceiro. A segunda é a flexibilidade do produto. O seu parceiro te possibilita ter uma customização, uma flexibilidade, garantir que você vai garantir a experiência do seu usuário na ponta? Se a resposta for sim, de novo, não tem por que você internalizar tendo o parceiro certo na ponta. E a última é a coordenação da cadeia. Então, qual é a cadeia de valor aqui? A cadeia de valor é a venda. Se você consegue ter um parceiro que está te ajudando nessa coordenação, te dando o máximo de flexibilidade nesse sentido, provavelmente fique com esse parceiro, não se exponha a uma estrutura regulada. Se as respostas forem não para todos esses pontos, provavelmente você tem que internalizar. E isso é muito demorado, custa muito? Como é que está isso hoje? Hoje, para internalizar, os prazos estão, tanto o prazo regulatório, então antigamente você podia começar a operar num serviço financeiro antes de ter licença. Isso mudou. O Banco Central passou por uma estrutura de inovação nos últimos 20 anos e agora ele está, com razão, tendo uma estrutura com escrutínio regulatório maior. Ou seja, hoje é mais difícil para você começar, você tem que colocar o custo na frente e não começar a operar. Então isso toma mais tempo. E as tecnologias, você tem de fato hoje com o advento de AI, novas tecnologias, você consegue construir mais rápido, mas quando você fala de infraestrutura financeira, esses sistemas legados, você ainda tem um trabalho muito grande. A gente vive ambos isso. Então, eu colocaria alguns anos aí na conta para você conseguir, de fato, internalizando. Legal, a gente falou um pouco. Vamos falar de negócios agora, Suzana. Suzana, como comercial e conhece muito desse mercado. Vou contar direto com o mercado, o que os varejistas estão buscando hoje. E o que ainda impede capturar todo esse valor, já que a gente viu que é necessário, viu que dá para fazer, vamos passar o próximo passo. Qual é a sua visão?
Bom, a gente já tem visto que o mercado já tomou mais conhecimento desse processo todo, né, de ter esse braço financeiro. E a gente vê que a demanda começa a acontecer, quando a gente vê principalmente os maiores, que são referências, agindo assim, os demais, por consequência, começam a se atentar. Embora ainda exista um mercado gigante que não adentrou a essa casa, né, a esse bloco, financeiro. E só trazendo até um pouquinho adendo um pouco do que o Chuck falou, a gente vê inclusive parceiros que começam a operação com um terceirizado, com uma parceria para esse foco de crédito, mas depois ele até assume que ele consegue fazer isso dentro de casa, porque ele monta toda uma vertical, um time que de fato conheça não o seu core do varejo, mas o financeiro, para conseguir tocar. Né, então, é um desafio muito grande, não é algo simples, existe um caminho muito grande pela frente. A gente já vê, como eu disse, uma ação maior, mas muito mais aqui na nossa região, né, muito mais São Paulo e arredores, mas, os grandes interiores da vida aí, norte do país, ainda tem bastante oportunidade, mas já começou a ter uma atenção diferente sim. Então, tem próximos passos aí, tem alguns anos pela frente para o próprio varejo expandir. Você acha que aí tem alguma coisa que podemos ajudar? Sempre, né, afinal de contas é o motivo da nossa existência. Aí sim. Ajudá-los justamente a entender o crédito, a modelar o crédito, a ter tecnologia para fazer isso adequadamente e, obviamente, até captura de funding também para que essa operação fique de fato completa. E, na sua visão, o que diferencia um projeto piloto, estou começando, isso vai valer a pena, do que realmente quando vale a pena, do projeto realmente que traz retorno para todos? É, um pouco do que o Chupo falou, depende ali da margem, né, isso tem que ser muito bem calculado, muito bem acompanhado, porque não é uma aventura, né. Dada a situação do próprio país, não dá para se aventurar no mercado do crédito, porque um crédito que não é bem dado é um risco muito grande, né. Então, é importante essas parcerias estratégicas para este piloto. Até que a coisa fique tão sólida ao ponto que muitas vezes você pode então andar sozinho sem essa própria parceria. Então, diferencia muito, obviamente, piloto se começa com parceiro estratégico, entenda o negócio, para depois pensar em andar sozinho, que é uma estrutura efetivamente mais consolidada. Bom, não podemos falar, vamos sair do piloto para a produção, Chucno? Fala para a gente um pouco. Eu acho que quando a gente fala de crédito principalmente, se tem uma escala de maturidade para o seu modelo e para o seu motor de crédito que é muito importante você levar em consideração. Então você ficar no piloto um tempo, realmente testando, entendendo qual vai ser seu nível de inadimplência, como que está a sua maturidade de cobrança. Então eu sempre considero que o projeto piloto, eh, ele tem essa característica no crédito, tá? Isso é muito importante para a gente entender, para de fato, como a Su falou, a gente não entrar, num projeto que vai te gerar, na verdade, no final, um custo, um prejuízo e não ajudar a sua cadeia de valor. Para você ir para o rollout de fato, o que que eu acho que são bases importantes? Primeiro, você ter um time muito bem treinado, independente de você ter a parceria, que vai ser sempre minha indicação, porque o know-how aqui é muito importante, o know-how do funding, o know-how da tecnologia, do crédito. A gente vende na BMP muito mais, por exemplo, do que a tecnologia per se, que sim é importante, mas o know-how de quem está lá, de quem sabe construir crédito é mais importante. Para ajudar o nosso parceiro a construir essa estrutura. Não adianta você ir para um projeto que vai sair de um piloto se você internamente não estiver preparado para lidar com aquelas demandas. A gente, como parceiro, vai naturalmente ajudar e estar junto, mas é necessário que tenha um time muito bem treinado. Então, acho que esse é o ponto inicial. O segundo ponto é o seu motor, a sua estrutura de crédito tá madura e preparada, você saber como cobrar, onde cobrar, e você ter o conhecimento da sua base, né. E aí olhando para a tecnologia, depois ali de alguns meses, aí eu acho que é muito mais rápido, você já vai ter a confiança que você está definitivamente preparado para sair do piloto. Tem algumas métricas que a gente usa para acompanhar isso, desde o SLA do sistema operacional, até a capacidade de se recuperar de eventuais incidentes, a gente acompanha isso com o parceiro, então esses são os principais pilares que eu olharia,
para sair de um piloto e ir para o rollout de fato. E como você vê com a próxima evolução tecnológica para esse mercado aí? A gente está no meio de uma evolução tecnológica grande com AI, e acho que isso vai ser verdade para todos os mercados. Serviços financeiros, eu acho que um desafio ainda para embutir de fato AI, a segurança que isso traz. Eh, o que eu acho que a gente vai ver muito acontecer agora, são muitos testes, e porque essa barreira de você conseguir testar e construir algo para entender o mercado, ela caiu. Para escalar, você ainda precisa, de muita ajuda. Então o que que eu vejo hoje? Menos na tecnologia, mais olhando para o mercado. Eu acho que o caminho hoje é a expansão regional. Eu acho que o Brasil é muito grande, como a Su falou, tem regiões que precisam e devem ser atendidas, com soluções tecnológicas e financeiras no país que hoje ainda não são, tá? Essa para mim é o principal viés. O segundo é entender que a gente mudou um conceito de acesso, à tecnologia. Antes, você dava acesso à tecnologia, você dá uma API, era uma grande revolução, porque você lidava com sistemas legados. Hoje a gente já está no momento que é muito mais do que dar uma API, é você dar uma interface que seja white label, que seja fácil de conectar e fácil de começar a operar. Esse conceito de acesso para mim mudou nos últimos anos, e eu acho que vai ser o grande próximo passo do mercado. Legal. Suzana, tecnologia, IA, mercado que a gente não tem, interior, regional, desafio comercial, como você vai fazer e vender isso para o varejo que já existe, que é um negócio consolidado há muito tempo, mas está cheio de coisa nova? Qual é o seu desafio comercial para levar isso para a ponta? É desde que o core não seja perdido. Na verdade, a forma com que vai ser feito vai se ganhar muita eficiência, mas o core do negócio não muda, né? A gente está ali falando de crédito, como ele vai ser feito, se vai ser por uma API ou se vai ser mais por inteligência artificial, ou outros modos de integração que venham a ocorrer, o core continua. Então, só para trazer um pouquinho aqui, uma das coisas que a gente mais tem falado, então, se você vê a evolução da tecnologia, mais um olhar para uma diversificação do negócio, que é o que a gente, de certa forma, está falando aqui desde o começo, é varejo, além de vender, e que mais você pode fazer? Diversificar o seu negócio, né? Então, são duas combinações perfeitas, né, da tech e da diversificação. E a gente fala muito claramente sobre isso, de novo, aqui nas grandes metrópoles, né? Isso não está tão disseminado assim quando a gente fala em diversificar produto. Nós mesmos, dentro da BMP, temos parceiros que são exímios vencedores nessa categoria de diversificação de produtos, né? Porque quando a gente fala de crédito para um varejo, é uma gama muito grande, né? Você está falando de um CDC, você está falando de um EP, você está falando de um crédito CLT, crédito ao trabalhador, uma antecipação de um fundo de garantia, um próprio risco sacado que dá para fazer ali com o seu fornecedor. Olha o tanque de coisa que dá para fazer. Obviamente, eu não estou minimizando quando a gente diz que o varejo só vende o produto, né? A gente sabe que é um processo muito mais denso, né, do que isso. Mas quando passa a se olhar para a diversificação, a tecnologia é o meio, né? E aí vem muito do que a gente falou, da parceria estratégica. Então, se eu tenho uma parceria estratégica que tem esse meio para que eu tenha essa gama de produtos para a ponta, olha o ganho que o varejo pode ter. Perfeito. Já temos tecnologia, já temos clientes, já estamos entregando. Dia a dia. Tipo, como você entende do dia a dia, a parte de tecnologia, de operações, como que ele entrega essa tranquilidade dessa venda no dia a dia, que a gente comentou um pouco de controle e tal, mas como que na sua visão é essa tranquilidade para os nossos varejistas? Maravilha. Acho que você tem que construir, eh, quando se fala da integração entre um parceiro e de um varejista, primeiro é entender que o negócio principal do varejista é venda, é vender. O negócio principal dele não é a tecnologia, ela trabalha para o negócio que é a venda, não é o serviço financeiro, ele trabalha para o negócio que é a venda. Uma vez que você entende isso, como que você constrói as camadas de comunicação com o seu parceiro, de forma a atuar nesse racional. O segundo ponto que a gente acredita muito é a disponibilidade. Na BMP, por exemplo, a gente tem que estar sempre disponível. E por quê? O que que a gente fala muito? Problema vai acontecer todos os dias. Eu não consigo garantir que problemas não vão acontecer. Obviamente, é parte do meu trabalho que eles aconteçam em menor escala,
que te mitigue, mas eles vão acontecer. O que a gente se compromete? A postura e a forma como a gente vai resolver o problema. Essa para mim é a chave, mais do que falar de tecnologia, falar de qual vai ser o processo que eu vou implementar, que são muitos, a postura pra gente é o que de fato, pra gente é o nosso diferencial e pra se eu estivesse trabalhando com um parceiro e com os parceiros que a gente tem, porque a gente tem muitos na ponta que nos atendem, é o que a gente espera. Legal. Na disponibilidade na RPE é 99,99999. Nem sabia que tinha tanto 9 de tão disponível que a gente está. A gente está terminando, infelizmente, o papo aqui dava para ficar muito mais tempo. Vamos falar de futuro. Por onde um líder varejista deve começar? Qual que é a visão de vocês? Eu vou perguntar os dois por onde deve começar. Ah, Começando com o Shurkman. Boa. Eu acho que o varejista sempre, de novo, servindo ao negócio, ele está começando hoje um negócio de crédito, eu olharia diretamente para o CDC, porque é onde você vai aumentar a sua venda, né? Então, além de ter mais margem naquele produto, que é o natural, você vai aumentar a sua venda, você vai ir direto no seu core. E aí, vai começar a andar em segundo passo em possibilidades que a Su citou aqui. Entrar em um empréstimo pessoal, entrar no consignado CLT hoje, que são oportunidades que você tem com a sua base. Por quê? Por que que a gente acredita tanto no varejo? Porque a gente acredita em ecossistemas fortes. Então, quando você tem um ecossistema forte, você tem o controle daquela cadeia, eu acho que você tem o direito de servir. Também com serviços financeiros. Esse direito de servir, a gente vê no varejo, ele é muito forte. Então, começaria pelo CDC e aí expandiria dentro dessa minha cadeia por outros produtos que vão ajudar o seu consumidor. Desde um empréstimo pessoal, porque a gente sabe que o dado que o varejo tem sobre aquele cara para dar esse empréstimo pessoal é muito rico, andando nessa cadeia do consignado CLT, INSS, outros produtos ali que a gente consome. O sistema para nós está no nome. É isso aí. Suzana, concorda com ele? Vamos começar? Sim, Você? concordo e muito, e Ela que me ensinou. Espero que ela concorde. imagina, ele que ensina a gente todos os dias. Essa já é uma busca do varejo, né, então sem dúvida é sair do CDC e ir para o CDC couro, fazendo aí o elo do mercado financeiro para o mercado de capitais, vai ganhar margem, vai ganhar spread financeiro, é uma excelente forma de iniciar esse processo. Legal. Pessoal, a gente terminou esse bate-papo. Infelizmente, a gente podia abrir um monte de coisa. Agradeço aqui, Suzana. Eu que agradeço, É muito enriquece muito, tamo junto. Shukman, muito obrigado por agradecer aqui as nossas discussões e conversas. E agradeço o pessoal que está assistindo aqui e no YouTube, tá bom? Até a próxima e muito obrigado, pessoal.